pessoal, esse é o segundo vídeo dessa nossa série de 6 vídeos. A gente teve uma introdução, o primeiro e o segundo, e hoje a gente vai falar sobre uma questão muito delicada para os conservadores. Os conservadores precisam reconhecer que eles enfrentaram liberais em questões de direitos civis no século passado e estiveram muitas vezes do lado errado. Essa parte promete ser talvez a mais controversa dos nossos vídeos, mas entendo que faz sentido e vai ajudar a resolver questões em aberto sobre essa tendência apresentada pelo conservador do século XXI de atrair para si a denominação de liberal. O liberalismo clássico, né, ele veio para enfrentar estruturas de poder. Dependendo do país, o liberalismo atacou a monarquia, dependendo do país ele atacou o clero, dependendo do país ele atacou a aristocracia. Então o objetivo era, olha que loucura, né? O liberalismo era a ideia de reduzir o poder do Estado sobre o indivíduo. E no século XIX, século XVIII, século XIX. Então, assim, isso acabou se transformando numa luta violenta para que a gente passasse do direito natural para o direito positivado, onde as pessoas tivessem os mesmos direitos civis. Então, durante muito tempo, a pauta liberal foi uma pauta de defesa de direitos civis, de equalização de direitos e de redução do poder do Estado. Acabar com a monarquia, acabar com a aristocracia, ou reduzir o poder da aristocracia, ou reduzir o poder do clero, etc. Nessa época, o conservador era considerado reacionário, porque ele reagia às tentativas dos progressistas. O que a gente tem que ter em mente aqui é que o foco do liberalismo clássico é o indivíduo, não é o coletivo, não é uma raça específica, não é um gênero específico, não é uma classe específica. O foco do liberalismo clássico era a pessoa, devolver para a pessoa um poder que eventualmente o Estado ou estruturas como a do clero, da monarquia, etc., poderiam tirar dele. E essa ideia de tirar da lei os privilégios de classe, de raça, de gênero, etc., foi basicamente a luta dos liberais por praticamente 200 anos. E eles, assim, uma vez perguntaram ao Thomas Sowell o que ele diria para os ativistas de direitos civis. Ele respondeu o seguinte: eu diria para eles irem para casa, porque eles venceram. É verdade. O liberal que quis trazer igualdade perante a lei, que a luta do cara foi essa, primeira metade e segunda metade do século XX nos Estados Unidos foi essencialmente essa, acabar com as diferenças injustificáveis na legislação, segregação, mulheres que não podiam eventualmente votar. Essa luta foi inteiramente vencida nas democracias ocidentais. No Oriente não vou comentar, mas nas democracias ocidentais. Então Thomas Sowell falou: cara, vai para casa, amigo, vocês já ganharam. Diferente da Europa, em que você tinha uma aristocracia bem definida, você tinha um clero bem definido, os Estados Unidos não tinha isso muito claro. Então foi razoavelmente mais fácil você ter, por exemplo, uma Constituição de 1789, a Constituição americana começou, né, de cunho plenamente liberal. A Constituição americana é considerada para o liberalismo clássico como o documento mais importante, o documento mais influente da história do liberalismo. Aí a gente vê o liberalismo clássico, que é essa ideia da igualdade de todos perante a lei, etc., da liberdade individual, da redução da tirania do Estado ou da redução da tirania de coletivos, ser preservada hoje muito mais por pessoas que se dizem conservadoras, e faz algum sentido isso, né, do que efetivamente de liberais. E isso traz muito da confusão que a gente está vivendo hoje, porque a gente tinha essa visão de que conservadores e liberais estavam em pontos contrários. O problema é que o liberalismo, ele como foi absolutamente vitorioso, pelo menos até a segunda metade do século XX, acho que não sobrou praticamente nada para acertar na lei em termos de liberdade, de igualdade de condições, de direitos, etc., em todas as democracias ocidentais, com uma vitória cachapante nesse aspecto. O conservadorismo, de certa forma, incorporou grande parte disso. Isso é daí que começa um pouquinho essa nossa confusão. O esquerdista americano se considerar liberal, mas você sabe que não é exatamente ele que está defendendo as bandeiras do liberalismo, né? Uma das bandeiras mais fortes do liberalismo qual é? Eu não concordo com uma palavra do que você diz, mas eu vou morrer defendendo o seu direito de dizê-las. E, cara, só quem defende isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não tem muita discussão sobre isso, mas só quem defende isso nos Estados Unidos são republicanos. Os democratas, alguns defendem, mas são essencialmente republicanos. Então, o que aconteceu foi que a esquerda ela manteve muito, nos Estados Unidos um democrata é chamado liberal, né? E manteve ainda o nome liberal, mas
Do liberalismo clássico, pouquíssima coisa sobrou. O direitista é mais fácil. Como ele nunca negou ser conservador, ele era conservador no século XVIII, XIX e é conservador hoje. Então, essa linha, ela incorporou valores, mas ela não mudou. Mas é difícil a gente encarar determinada esquerda hoje como liberal. A gente vai ver isso no último vídeo.